Hoje eu quero trazer aqui para vocês um ponto muito importante, talvez dentro do Evangelho e dentro dessa exposição que vamos fazer hoje, que é basicamente quando o impossível vira o ponto da história, não um ponto da história, mas o ponto da história. E o que a gente faz? O que acontece depois? O que nós esperamos? Basicamente, quando a gente vai para toda a história, principalmente as histórias mais recentes do cinema, a, a gente não espera mais o momento final, o momento que tudo deu certo. A gente espera um momento que tudo já deu errado. É o momento que a gente anseia, que a gente quer que chegue logo. O exemplo é Vingadores Guerra Infinita. Thanos acabou, Thanos venceu, fim da história. Em Ultimato, no início, a gente vê as consequências disso e a gente esperava, anunciava para aquilo, mesmo que a gente talvez não tenha essa noção na época. O Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, mostra o Bruce Wayne quebrado, destruído por escolhas que ele fez, porque ele precisava fundamentar para Gotham ter uma esperança tudo à base de uma mentira. E a gente vê depois no final do filme que a mentira tem perna curta, mas a gente vê isso, a gente vê essa queda. O Rock, eu gostava pra caramba do filme do Rock Balboa. Basicamente ele tá velho, desacreditado e tá subindo no ringue mais uma vez. De novo, ele quer continuar lutando. O padrão que se repete na humanidade e nas histórias humanas é sempre o mesmo. Quando não tem mais saída humana nenhuma possível, começa o verdadeiro ponto da história. Porque tudo que tem em comum, em tudo que eu falei com vocês até agora é o seguinte: em Guerra Infinita, Thanos venceu. Em Ultimato, a gente no início mostra as consequências. Mas agora a gente vai entender como que os heróis vão ganhar. E isso leva até o final da história com o sacrifício do Homem de Ferro. Em Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, a gente vê as consequências do Batman The Dark Knight, do Batman Cavaleiro das Trevas. A mentira tem perna curta, o Batman quebra e ele se sacrifica para salvar só Gotham. Uma suposta morte, porque no final do filme meio que aparece o Rock velho desacreditado. Bom, sabemos o que acontece. Esse é o ponto da história. O ponto que nos interessa, que nos chama a atenção para saber. E agora? O que vai acontecer? A fé bíblica começa literalmente aqui. Nós já entendemos que somos separados de Deus, que toda a humanidade está debaixo do pecado. E agora? O que vai acontecer? A fé começa aqui. Entendemos na exposição do início do capítulo 4 de Romanos que desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança, as pessoas eram salvas pela fé no Messias, no Cristo que estava por vir. E isso não é diferente agora no Novo Testamento. Não há nada que nós façamos que possa garantir a nossa salvação. Nosso passaporte para o céu não está em coisas terrenas que fazemos, mas está na graça de Cristo Jesus. Romanos 4 não é sobre acreditar que Deus pode ajudar você um pouquinho. Romanos 4 é confiar. Mostra que a gente deve confiar, já quando não existe nenhuma possibilidade. Quando o vilão está praticamente ganhando. Quando humanamente falando estamos na bosta. Mas é aí que a nossa esperança deve crescer cada vez mais. Abraão, como a gente viu no versículo passado e como a gente vai ver ao decorrer dessa exposição, não tinha um plano B. Ele só tinha uma promessa em um corpo praticamente morto. Mas ele seguiu com fé. E vamos aqui fazer essa exposição. Vamos ler o texto da Bíblia agora. Peço que vocês abram em Romanos 4, do verso 13 até o verso 25. Vamos ler agora. Só um pequeno adentro sobre toda a série, eu estou lendo na minha Bíblia, na versão NAA, tá certo? Eu acho mais simples para vocês e com uma semelhança muito boa com os textos originais. Se você tem NAA, é muito bom você acompanhar por ela. Então vamos lá, do verso 13 até o verso 25. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé.
e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida. Eu me perdi. Mas seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituirei por pai de muitas nações. Diante dele, em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Só um minutinho que eu vou olhar aqui o WhatsApp, tem muita gente me mandando mensagem. Ah, foi. Tem muita gente me mandando mensagem agora. Na moral, parece que eu sou importante. Mas enfim, ah, ah, nessa exposição eu quero dar alguns temas para vocês. Primeiramente, mostrar, e eu acho que é algo que vocês já entenderam, que as promessas de Deus estão acima da lei. Isso desde a antiga aliança, onde o pai Abraão, o pai das nações, não foi justificado, não foi imputado justiça por causa da lei. E ele era pós-lei mosaica. Venhamos e convenhamos. E aqui Paulo mostra que veio por cima da fé. A fé nas promessas, a fé em Cristo é maior do que a lei. Ele fala aqui, do verso 13 até o verso 15, não foi por meio da lei que Abraão recebeu a promessa, mas pela justiça da fé. Aqui Paulo destrói a ideia de que a gente pode fazer algo para merecer, destrói um mérito para merecer alguma coisa de Deus, para merecer a salvação de Deus. A promessa não veio porque Abraão merecia. A promessa não veio porque Abraão era o santinho de não sei o que, não. Nem porque Abraão cumpria as regras. Isso também serve para nós. Paulo, do verso 24 ao verso 25, que vamos expor mais à frente, ele diz que isso serve também para nós porque nos foi imputado justiça. E isso serve para nós. Deus não escolheu por causa do nosso mérito, pela sua presciência em saber que vamos cumprir as coisas que ele quis. Não, ele escolheu a gente simplesmente por amor. Ele escolheu, eu te escolho por amor. E não por mérito seu. A gente não consegue fazer nada que a gente consiga agradar a Deus por nós mesmos, se não for o Espírito Santo que nos dá. A promessa de Abraão veio antes da lei existir. Em Gênesis 12, a promessa é feita muito antes da lei. Em Gênesis 15:6, a gente vê que Abraão creu e isso lhe foi imputado com justiça. Vamos abrir lá em Gênesis 15:6? Hoje a gente vai andar um pouquinho pela Bíblia, só para avisar, tá? Gênesis capítulo 15, verso 6. Fala aqui, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, o próprio Deus imputou justiça nele, colocou, atribuiu a justiça nele, e não por mérito dele. Agora preste atenção.
Se nós dependêssemos da lei mosaica, ou de algum outro tipo de lei, ou de alguma penitência religiosa que seguimos hoje para garantir a salvação, ninguém herdaria nada. Nós não seríamos herdeiros do reino do céu. Porque a lei e essas penitências revelam o pecado e não salvam. A lei produz ira. Está aqui escrito, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Basicamente, o que Paulo está dizendo é que a lei mostra o problema. As penitências religiosas mostram o problema. A fé recebe a solução. E uma curiosidade ainda muito mais engraçada é que a fé que temos foi o próprio Deus que nos deu. Se a gente acha que Deus aceita qualquer coisa nossa porque estamos melhorando, porque você está melhorando, porque eu estou melhorando, sinto lhe informar, mas você não entendeu o Evangelho ainda. De forma alguma, você não tem como merecer absolutamente nada de Deus. Se nem Abraão foi justificado assim, imagine você. No verso 16 ao verso 18, eu fiquei matutando com a minha cabeça, pedindo ajuda de Calvino com esse trechinho aqui do verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será sua descendência. Eu fiquei matutando, esperar contra a esperança? O que isso quer dizer? Isso aqui, quando você entende, obrigado João Calvino pela série de comentários em Romanos. Você literalmente quebra a cara. Esperar contra a esperança é tipo, tu diz que não vai acontecer, mas tu continua confiando. Tu vira e fala, não tem como isso acontecer, é impossível. Mas, já que você tá falando, vamos nessa aí? Basicamente é isso que o Abraão fez lá atrás. Basicamente, biologicamente, a gente vê que era impossível. Sara era estéril. Abraão já tinha 100 anos. Era impossível um homem com 100 anos se tornar pai. Era impossível uma mulher estéril, uma mulher que não pode gerar filhos, ter um filho. Logicamente impossível, emocionalmente improvável, e isso poderia machucar muito Abraão e Sara. O Abraão e Sarai poderia machucar muito eles, porque imagina se não acontece. Se vamos pressupor que Deus não existe, aquilo dali não acontece. Aquilo foi só invenção na cabeça deles. Machucaria muito eles. Viveram a vida, gastaram a vida por nada. Eles esperaram contra a esperança. Achavam que não podia acontecer. Porém, não é a gente, não é algo que a gente fala que muda o destino de Deus, mas o que ele prometeu. E se ele prometeu, Abraão creu porque foi o Deus dele, foi o Deus verdadeiro que prometeu. Tudo é humanamente impossível. Não tinha como acontecer nada. Porém, são nesses pontos impossíveis que humanamente impossíveis, que espiritualmente, quando Deus entra, é 100% garantido. Mas por que é garantido? Porque Deus falou. E simplesmente isso. Hebreus 11:1 mostra isso. A gente não sabe o autor de Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros que foi Tiago. Mas ele fala que a fé é a certeza do que não se vê. E Abraão teve fé nisso. Ele não viu, não conseguiu tocar. Poderia até estar duvidando. Esperou contra a esperança. Porém, ele teve fé, não na promessa, mas porque foi Deus que falou. E se Deus falou, ele vai cumprir. Abraão não estava sendo otimista. Abraão não estava sendo, não sei o que, aquele otimismo bobo e otimismo barato, que é muito ruim. Ele não estava sendo um otimista bobo. Sabe o que ele estava sendo? Ele estava sendo teológico. Ele estava sendo um crente que acredita nas promessas de Deus, mesmo quando tudo diz o contrário. Tem gente que só acredita quando vê um sinal, quando vê uma confirmação de Deus. Eu só vou acreditar se Deus descer na terra e falar, faça isso, não sei o que, faça aqui. Ou depende da emoção pura, de um culto emocionalista. Deixa eu lhe falar uma coisa. Isso não é fé. Nossa fé, mesmo duvidando, a gente crê. Porque Deus prometeu.
A fé não é uma negociação. A fé é a crença nas coisas que não podemos ver. E por que cremos nisso? É porque aqui não é tão maravilhoso, a gente está tendo otimismo barato? Não. Simplesmente porque o cara lá de cima prometeu para nós. Do verso 19 ao verso 22, a gente vê a convicção na fidelidade divina. Sem enfraquecer na fé, não duvidou, mas foi fortalecido. Aqui, basicamente, Abraão viu o corpo envelhecido. Ele viu a esterilidade de Sara. Viu a impossibilidade total. Vamos ler aqui? E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade no ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele viu tudo isso, mas não duvidou. Não duvidou de forma alguma. Ele creu em Deus. Aqui, ó, o verso 20 é muito claro. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto, verso 21, de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quando a gente entende isso daqui, que a nossa confiança está simplesmente em Deus, nas coisas que Ele promete para nós, e não na nossa capacidade, do peso sobre as nossas costas, aí entendemos plenamente o Evangelho. Porém, temos que tomar cuidado. Isso não quer dizer que a fé não tenha dúvidas. Isso não quer dizer que Abraão aqui nunca teve dúvidas emocionais. Porque pensa, eu acho que eu estaria num transtorno emocional. Eu hoje, do jeito que eu tô num transtorno emocional. Mas ele não permitiu que esses transtornos emocionais, que tudo que ele tinha de vozes na cabeça, que isso virasse incredulidade. Ele duvidou, esperou contra a esperança, mas confiou em Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir. Esse é o verso mais poderoso. A fé não é sobre a tua força. A fé não é sobre a minha força. Não é sobre a quantidade de carga que eu consigo suportar. Mas é sobre a quantidade de carga que eu coloco nas costas de Cristo, porque Ele já levou essas dores. Sobre a fé que Ele leva a nossa carga pesada, e nos dá um fardo leve. A fé é sobre a confiabilidade que temos em Deus. Em Números 23:19, entendemos que Deus não mente. Em Josué 21:45, vemos que nenhuma promessa de Deus falhou. Vamos abrir aqui em Números, primeiramente em Números 23:19. Acho que é um verso bem conhecido aí de todo mundo. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? E a gente vê em Josué 25:45 que nenhuma promessa dele falha. Se ele prometeu, rapaz, é porque ele vai cumprir. Não tenha essa incredulidade. 21, verso 21 de Josué, capítulo 21 de Josué, verso 45. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Esse versículo foi para a casa de Israel, foi para as promessas de Josué lá atrás. Mas no nosso Deus não há sombra de variação alguma. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Porém, a gente tem que distinguir muitas promessas de Deus aí, tá? Tu não precisa sentir que vai dar certo. Você não precisa se emocionar para, eu acho que vai dar certo. Tu precisa saber quem prometeu. Foi Deus que prometeu aquilo? Então relaxa. No jugo dele. Um jugo leve e suave. Do verso 23 ao verso 25 é o que na pregação expositiva a gente chama de aplicação prática. É a aplicação para os crentes agora. Vamos lá? As palavras lhe foi atribuída foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber,
a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Não somente por causa dele, está escrito, mas também por nós. As promessas de Abraão chegam a nós também, porque viramos a descendência de Abraão. Israel, por conta dos seus pecados, por conta de tudo que fez, deixou de ser o povo escolhido de Deus. E essa função passou a ser para a igreja. A igreja, um novo Israel. Aquela que possui as promessas de Abraão para cá. É a promessa mais valiosa de todas. Não mais a que carrega a semente do Messias, mas aquele que carrega as boas novas, que espalha as boas novas do Messias, para que ele salve a humanidade. Paulo fala que isso não é história antiga. Isso que aconteceu com Abraão não é história antiga. Isso é sobre você. Isso é sobre a igreja. A mesma lógica da fé de Abraão vale para quem crê hoje. Vale para quem confia em Cristo hoje também. Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isso aqui é o ponto que, tipo, Paulo não está falando do Antigo Testamento, está pregando a Bíblia que eles tinham na época, mas ele conecta com o Evangelho. A morte e a ressurreição de Cristo. E para quê? Para a sua justificação dos pecados. Como que eu consigo isso? É por alguma lei? Que lei eu faço? Por graça. Como que eu consigo essa graça? Atribuída de graça em Cristo em você. Aqui conecta tudo com o Evangelho. A maior promessa impossível, maior promessa humanamente impossível. Por que humanamente impossível? Porque o homem não tem como se salvar. O homem não tem como se colocar no céu, se colocar na presença de Deus, sem que Deus o coloque. Um pecador ser declarado justo é humanamente impossível. E isso é mais absurdo do que um velho homem ter um filho. Por que é mais absurdo? Porque o Deus Filho teve que descer à terra e ser moído, morto. Eu estou gravando isso aqui na sexta-feira de Páscoa. Ele teve que ser morto, o sacrifício perfeito, para carregar sobre si o meu e o seu pecado. Efésios 2, do 8 ao 9, mostra que a salvação é pela graça e mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Salvação é pela graça. 2 Coríntios 5, 25, mostra a troca, nosso pecado pela justiça de Deus. E foi nos imputado, nos foi atribuído justiça, como vocês bem sabem. E o que eu venho explicando durante essa exposição de Romanos, principalmente nesse bloco 2, desde Romanos 3, verso 21. Se tu crê em Cristo, se você crê em Jesus Cristo, tua aceitação não depende de desempenho, não depende de indicadores chaves, não depende de KPIs, não depende de quanto o CEO lá do céu tá vendo os indicadores aqui de vendas que você está fazendo, de quantas almas você salvou, de quantos incensos você acendeu, de quantas orações você fez. Não, sua salvação não depende de desempenho. Tua justiça, a justiça que você tem, não depende da tua consciência, não depende de você. Tua salvação não depende do teu humor espiritual. Tua salvação não depende nem da tua força. Sabe do que depende? Tudo isso depende de Cristo Jesus e a fé nele. A fé de verdade começa quando o controle acaba. Nós queremos muito ter esse controle. Queremos o controle emocional, ficar confortáveis, um controle lógico. Deus não me mandaria fazer algo impossível. Isso daí não pode vir de Deus. A gente quer ter esse controle, humanamente falando. Basicamente, como que eu posso dizer? Isso não é evangelho. O evangelho te leva para um lugar de desconforto. Promessa sem risco. Fé sem tensão. Deus sem dependência. Isso não existe. O Evangelho te coloca fora da zona de conforto, onde a única coisa que te sustenta é a tua fé em Deus e na promessa dele. E qual a promessa de Deus?
Promessa de Deus é me dar um carro? Promessa que Deus fez para mim é me dar uma vida, uma casa confortável? Não. Promessa de Deus é, nessa vida você terá aflições. Porém, alegrem-se, porque eu venci o mundo. Você, por meio da fé em mim, será salvo. Essa é a maior promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus que Deus tem para nós. E Deus sempre cumpre o que ele disse. Esse foi mais uma exposição de Romanos. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Amanhã iremos continuar com o início de Romanos 5. E amanhã eu dou uma notícia que talvez agrade algumas pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo bem grande a todos. Tamo juntas, galera. Falou, fui e tchau.